ao Curta Matemática, nossa 14ª aula, né? Vamos começar hoje o conteúdo de funções. E o que nós vamos começar falando sobre funções, galera? A gente começa aqui em nossa ideia inicial, sem formalismo, sem toda a questão do formalismo matemático. Talvez possamos ter uma noção sobre o que é uma função, de forma intuitiva. Então, vamos dar um exemplo, que ele é bem básico. Nas escolas acho que até aparece bastante. Pense em um caso em que x é o número de horas em que uma pessoa trabalha e y é o valor do seu salário. Então vamos supor que a tabela a seguir represente essa relação. Então vamos lá. Temos aí horas, que são o nosso x, e o salário em reais, nosso y. Então vamos lá, se a pessoa trabalha 2 horas, ela ganha R$300. Se ela trabalha 3 horas, 450. Se ela trabalha por 4 horas, 600. Por 5, 750. E por 6 horas ela ganha R$900. Veja que é pouquinho, galera, mas talvez não seja pouco, né? Vai que a inflação onde a pessoa tá é baixa. Nós falou que o salário é em reais, mas vai que o lugar ela paga em pesos, né? Não sei. Mas sem muita brincadeira, né? Sou meio sem graça. Mas vamos lá. Então deu para entender que tem uma relação, né? Então podemos ver que o valor do salário muda em função dos números de horas trabalhadas. Ou seja, podemos dizer que temos uma função de y em função de x. Ou seja, nosso y depende do x. Então você tem um número x que define quem é seu número y. Ou seja, você tem a tal horas, define tal salário. Tranquilo? Então é um y em função de x. Então podemos dizer que nesse caso y é igual a 150 vezes x. Deu para perceber fácil, né? Porque 2 vezes 150 dá 300, 3 vezes 150, 400... Não, era isso que tinha lá na tabela, né? Isso, 3 vezes 150, 450 e assim por diante. Então nós podemos ver de forma simples que nossa relação é y igual a 150x. Iremos agora retornar uma ideia já vista, que é para melhorar, né? Agora sim, para formalizar, que é o conceito que nós vimos lá de conjuntos, né? Quando a gente trabalhou conjuntos, e aqui nós vamos usar isso. Se temos um conjunto A e cada elemento A é os elementos de A, se associa a um único elemento B de um conjunto B, ou seja, temos elementos em A e temos elementos em B. Dizemos que temos uma função de A em B, ou seja, você tem elementos em A, tá vendo aí, ó? Nós temos a imagem, nós temos, quer dizer, eu acho que tem, né? O áudio ainda tava meio com problema, espero que esteja indo no tempo certinho, mas se não tiver, um pouquinho de paciência, eu vou tentar melhorar isso daqui pra frente, mas eu acho que dá. Se não tinha chegado, agora já deve ter aparecido a imagem. Nós temos aí o conjunto A e o conjunto B. E nós temos elementos 1, 2, 3, 4 elementos de A e 5, 6, 7, 8 elementos de B. Vê que para cada elemento de A, 1, 2, 3 e 4, existe um único elemento em B. Ou seja, isso aqui é uma função de A em B. Suponha agora que tenhamos, por exemplo, você vê esses pontinhos aí, finge que eles são números. Ou, imagina, são elementos de A e elementos de B. Não é uma função, pois o único elemento de A está associado a mais de um elemento de B. Lembra lá a definição? O que significa cada elemento de A, ou seja, todos os elementos de A tem que ter um único elemento em B, ou seja, cada elemento em A, todos os elementos de A tem que estar associados a algum B. Mas um único elemento de A não pode estar associado a dois elementos em B. Tranquilo? Então você vê aí que o primeiro elemento está associado a dois elementos de B. Por isso, desqualifica ela para ser uma função de A em B. E aí um caso parecido, que nós temos aí, ó. Esse daí não vai ser função, porque na definição fala para cada elemento. E o último elemento não está associado a ninguém. Ou seja, não é uma função de A em B. A gente pode falar que é uma função de outra maneira, mas não uma função de A e B. Isso daqui é mais para frente. Então também podemos escrever uma função na forma de pares ordenados. Usando o exemplo A, o conjunto A igual a 1, 2, 3, 4 e o conjunto B igual a 5, 6, 7 e 8. O conjunto F, ou seja, o conjunto dos pares ordenados, que é essa relação, ele vai ser 1 em 6, 2 em 5, 3 em 7, 4 em 8. Esse modo de escrever aí. Ou seja, você escreve o elemento em X e o elemento em Y. O elemento em A e o elemento em B, que eles estão ligados. Tranquilo? Então o par ordenado, acho que tá simples para entender, né? Você tem um elemento do conjunto
E a setinha ele liga em alguém. Aí você coloca esse elemento e coloca o elemento que ele está ligado. Cada par ordenado também pode ser descrito como dizendo que x corresponde a y ou que y é a imagem de x. Ou seja, 6 é a imagem de 1, ou ainda 1 corresponde a 6. Tranquilo? E assim podemos fazer com qualquer par ordenado. Ou seja, 3 corresponde a 7, ou então 7 é a imagem de 3, 8 é a imagem de 4 e assim por diante. Podemos representar uma função de A em B da seguinte forma. Ou seja, isso aqui já é notação. Então você pode escrever dessa forma: o f, dois pontos, o nome do conjunto A, e uma setinha, o conjunto B. Isso daí também pode ser, nós vamos usar muito daqueles conjuntos que nós estudamos no conteúdo passado, reais, naturais, nos reais, nos inteiros, esse tipo de coisa. E se x pertence a y pertence a b, temos que y igual a f de x. Então, nosso exemplo aqui, usando o exemplo anterior de novo, o f de 1, lá daquele par ordenado nosso, f de 1 igual a 6, f de 2 igual a 5, ou seja, 5 é mais de 2. Então, quando você passa pela relação, a imagem dele vai ser aquela, né? Então, 7 é mais de 3, então f de 3 igual a 7. Tranquilo? Então, é isso que temos para falar hoje, galera. Foi mais curto, porque foi a primeira sobre o conteúdo. E é isso aí. Curta matemática.